Bom, gente, eu decidi postar para vocês uma revisão bem geral daquilo que nós já vimos, desde os primeiros vídeos relacionados ao caderno 2 de vocês. E como nós já conversamos, como eu já enviei para vocês os conteúdos e os capítulos que serão usados, né, nessa prova de língua portuguesa e redação de vocês, será o capítulo 1 e 2 do livro, certo? E agora eu vou revisar para uma questão de tirar as dúvidas de vocês ou para pontuar as partes mais importantes que vocês vão necessitar para resolver a prova, certo? Então, me acompanhem, prestem bem atenção. Eu trouxe os esquemas que eu gosto de trazer, que eu gosto de trabalhar e vocês sabem. Se vocês quiserem printar, vocês podem printar. Se vocês quiserem imprimir, vocês podem imprimir. Até porque vocês vão usar isso por muito tempo até o ensino médio, certo? Quem sabe além, para os concursos públicos que tiverem por vir. Então, vamos lá. Bom, gente, relembrando tipos de sujeito, nós já falamos sobre sujeito, inclusive em sala de aula. Então, eu preciso que vocês lembrem que o sujeito simples é aquele que possui um núcleo, o sujeito composto é aquele que possui 2 núcleos ou mais. Cada núcleo do sujeito é o sujeito. Sujeito é aquele que está falando na oração, é sobre quem eu estou falando, sobre o que eu estou falando, quem está falando, tudo gira em torno, no caso, do eu, do sujeito, sobre quem está sendo falado. Por exemplo, no sujeito simples eu tenho José está trabalhando. José é apenas um sujeito, é o sujeito simples. José e Pedro estão trabalhando. José e Pedro é sujeito composto. Logo, são 2 sujeitos. Poderia ser José, Pedro e Luiz estão trabalhando. Também seria sujeito composto, ok? Nesses 2 casos, tanto José está trabalhando quanto José e Pedro estão trabalhando, eu tenho um sujeito determinado, porque ele aparece na minha oração, ele é determinado, ele é escrito na minha oração. Diferente do exemplo abaixo que diz, fiz dieta para emagrecer. O sujeito é oculto ou implícito, aquele que não aparece na frase, mas nós sabemos que ele está ali, certo? Quando digo fiz dieta, o verbo, a conjugação do verbo faz com que eu entenda que eu fiz a dieta, porque está conjugado em primeira pessoa do singular. Então, o sujeito ele não aparece, mas nós sabemos quem ele é. Então, é o sujeito implícito ou sujeito oculto. Agora, o sujeito indeterminado é aquele que nunca vai se saber quem é, tá? Que acontece com os verbos na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a nenhum anterior. Verbos na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Por exemplo, precisa-se. Por exemplo, precisa-se, vende-se, ama-se. Não sabemos quem ama, não sabemos quem vende, não sabemos quem precisa. Então, verbos na terceira pessoa do singular com a partícula ser, eu não tenho como determinar o sujeito. E os verbos na conjugação do infinitivo pessoal, tá? Diminuir e assim por diante. Gente, não tem como saber quem é, então, o sujeito é indeterminado. Agora, qual é a diferença do sujeito indeterminado para a oração sem sujeito? A oração sem sujeito não tem sujeito. São verbos que indicam fenômenos da natureza, não há sujeito. Verbo fazer indicando o tempo decorrido, por exemplo, faz 3 horas. Quem fez? As 3 horas, Deus, né? No caso, o sujeito seria Deus nesse caso. Então, nesse caso, o sujeito não tem oração, porque realmente, a oração não tem sujeito, porque não há. É diferente do sujeito indeterminado, aquele que não tem como determinar. Alguém está vendendo, alguém está fazendo, alguém pediu ajuda. Quando eu digo pediram apoio financeiro, alguém pediu, mas eu não sei quem, certo? É diferente da oração sem sujeito. Não há sujeito. No sujeito indeterminado, há sujeito, só que não se sabe quem é. Bom, nós já aprendemos e já entendemos que tudo aquilo que não é o sujeito é predicado. Eu tenho sujeito e tenho predicado. E agora,
O predicado é tudo que nós falamos acerca do sujeito. E o predicado sempre possui um verbo, ou um verbo principal, que é chamado de verbo nocional, ou um verbo auxiliar, que são os nossos verbos de ligação. Que eu, inclusive, pedi para vocês, se eu não me engano, pedi para vocês pesquisarem, certo? Então, mais abaixo, nós temos os tipos de predicado. Predicado verbal, cujo núcleo é um verbo de ação, certo? É um verbo nocional, é um verbo principal. E esses verbos podem ser verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo, não precisa de complemento obrigatório. O verbo transitivo indireto, aquele que precisa obrigatoriamente de complemento com preposição. E o verbo transitivo direto, aquele que precisa também obrigatoriamente de complemento, porém sem preposição. O predicado nominal, aquele que tem por núcleo um nome, uma característica do sujeito, tá bom? Então, o predicado nominal, ele não tem um verbo de ação, ele tem um verbo de ligação, ele ainda tem um verbo auxiliar. E o nome, a característica, é ligada direto ao sujeito. Então, quando eu digo o pai está ansioso, ansioso é uma característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um nome como núcleo do predicado. Logo, ele é um predicado nominal. Quando eu digo eu corri 100 metros, eu corri 100 metros. 100 metros não é característica do sujeito. 100 metros é complemento do verbo. Logo, gente, nesse caso tem predicado verbal porque o núcleo, a ação, é um verbo. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo e um nome. Ambos, prestem bem atenção, ambos fazem referência ao sujeito. Prestem atenção nisso aí, tá bom? Porque o complemento do predicado verbal, complemento verbo, tá? E o complemento do predicado nominal, ele é o complemento do sujeito, tá bom? Ele é um predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito. E o predicado verbal é uma característica do verbo. E o predicado verbo nominal é aquele que caracteriza os dois. Quando eu digo José chegou exausto, José chegou. Chegou é um verbo de ação. E caracteriza como José, o que o José fez. E exausto é uma característica de novo de José. Então, para ter um predicado verbo nominal, eu preciso que os dois núcleos falem diretamente com o sujeito. Como eu já falei, o predicativo do sujeito é aquele que fala acerca do sujeito. É aquele que caracteriza o sujeito. É aquele que acontece no verbo com o verbo de ligação. É aquele que acontece com o predicado nominal, ok? Predicativo do sujeito é característica do predicado nominal. Sempre, ok? Porque ele fala acerca do sujeito. Então, embaixo nós temos as representações do predicativo do sujeito, como ele pode aparecer. Por exemplo, meu cachorrinho está alegre. Alegre é um adjetivo e tem a função de predicativo do sujeito, que é o estado de espírito do cachorrinho, que é o nosso sujeito. Entenderam? Então, o predicativo do sujeito é a característica do sujeito, tá bom? Então, a característica do predicado nominal. E o predicativo do objeto, minha gente? O predicativo do objeto aparece em predicados verbos nominais. Em termos integrantes da oração e confere característica ao objeto direto ou indireto, ou seja, complementa o verbo. E as representações do predicativo do objeto podem ser substantivo ou adjetivo. Por exemplo, o eleitorado elegeu o presidente. Presidente é um substantivo e complementa o sentido do pronome oblíquo o, que na frase possui função de objeto direto, porque está ligado diretamente ao verbo. Portanto, presidente é um predicativo do objeto, porque está concordando com o objeto, não com o nome, que no caso seria o sujeito, tá? O adjetivo, ele a viu contente. Contente é um adjetivo
e complementa o sentido do pronome oblíquo a, que na frase possui função de objeto direto. Portanto, contente é um predicativo do objeto, porque ele complementa o verbo. Bom, aqui nós temos as representações do objeto direto, aquele que complementa o verbo transitivo direto. Ou seja, não é obrigatório o uso de preposição, mas pode sim aparecer preposicionado, tanto que eu trouxe para vocês alguns exemplos abaixo. O objeto indireto, aquele que complementa o verbo transitivo indireto, sempre, obrigatoriamente, ele terá uma preposição bem no começo, entre o verbo transitivo indireto e o complemento, que nesse caso é o objeto indireto. Bom, complemento nominal. Gente, quando eu falo de complemento de nomes, certo? Eu tenho, nesse caso, o complemento nominal, que é um termo integrante da oração, que vem sempre acompanhado por uma preposição e completa o sentido de um nome, que no caso é um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, certo? E as representações do complemento nominal estão logo abaixo. Ele pode ser representado por um substantivo, pronome, numeral ou oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Eu trouxe para vocês aqui aquele resumo que eu coloquei no nosso slide, no nosso vídeo, que fala sobre a adjunta de nominal, que a gente vai falar sobre ele já, que se refere ao substantivo, a qualquer substantivo. E ele é agente, e o complemento nominal apenas aos substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. E o complemento nominal, ele não pode ser retirado, e o adjunto adnominal, ele é uma informação a mais sobre o meu sujeito, sobre o meu nome, e ele pode ser retirado, ele é um termo acessório. É diferente do complemento nominal, que ele é um termo integrante, ele precisa estar lá para complementar o nome, tudo bem? Por exemplo, nós vamos aqui no substantivo. Ele calculou o preço dos remédios. O complemento nominal é dos remédios, porque eu preciso saber qual é o preço. Então, preço de quê? Nós precisamos dessa especificação. Então, ele está complementando o nome, que no caso é preço. Bom, o adjunto adnominal, ele é uma informação a mais sobre aquilo que está sendo dito. Por exemplo, a casa rosa é de Mariana. Rosa é uma característica da casa. Se eu tirar a cor rosa e ficar a casa é de Mariana, eu apenas não especifiquei, mas a frase terá sentido. É diferente do complemento nominal, que eu não posso retirar nunca, tá bom, gente? Então, o adjunto adnominal, o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Então, você pode retirar sem perda de sentido. O complemento nominal, não. Sendo que o complemento nominal, ele só complementa substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Já o adjunto adnominal, ele estará sempre junto aos substantivos. Qualquer um deles, ok? Seja abstrato ou não, concreto. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, certo? O adjunto adnominal, ele é prescindível, apontando um termo acessório ao nome. O complemento nominal é obrigatório, ou seja, ele é imprescindível, pois é utilizado para completar o sentido de um nome que apresenta uma significação incompleta. O adjunto adnominal, ele não tem essa função, tá? Ele está lá para ser algo a mais sobre o nome. O adjunto adnominal estabelece uma relação com o substantivo, enquanto o complemento nominal apresenta uma relação com um adjetivo ou um advérbio. O adjunto adnominal pode ou não ser precedido de preposição, e o complemento nominal sempre é precedido por uma preposição, é obrigatório. Bom, aqui nós temos o adjunto adverbial. Se o adjunto adnominal está junto ao nome, modificando ou complementando, o adjunto adverbial, ele está junto ao verbo, modificando este verbo, certo? Então, ele modifica o verbo, um adjetivo ou um advérbio. Ele tem o valor de advérbio, indicando modo, lugar, tempo, causa, entre outras coisas. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de como ele pode aparecer. Trouxe 15 tipos de adjuntos adverbiais para que vocês consigam ter uma ideia, tá? Do que procurar, onde procurar, o que for preciso.
para tirar as dúvidas, possíveis dúvidas de vocês em relação à avaliação. Vocês sabem que nós temos prazo para receber as atividades de vocês do capítulo 1 e 2 até o dia 26 de junho, certo? E essas atividades serviram para vocês como revisão escrita, certo? E vai compor, claro, as notas de vocês. Por favor, não deixem de entregar as atividades de vocês até o dia 26. Não aceitarei depois porque eu preciso lançar as notas. Até a próxima aula, espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, me procurem.